Meus pais biológicos me deram para adoção e agora me convidam para esfregar sua nova família na minha cara. Mas seus filhos ouviram sobre minha infância horrível em lares adotivos e agora os odeiam. Meus pais biológicos eram namorados na universidade. Minha mãe engravidou de mim acidentalmente. Nenhum dos dois estava preparado para ser pai e não sabiam o que fazer, então conversaram com a família da minha mãe e decidiram me dar para adoção. Foi assim que acabei no sistema de acolhimento. Viver em lares adotivos não foi como alguns imaginam. Eu não tinha uma família própria, ninguém a quem recorrer ou em quem confiar, e sentia que estava constantemente sozinha. Não era apenas a falta de uma família que tornava tudo tão difícil, mas também o bullying que eu sofria. Sempre havia crianças mais velhas que pareciam me ter como alvo por eu ser tímida e diferente. Eu não era o tipo de criança que conseguia se defender facilmente, e ser introvertida me tornava o alvo perfeito para eles. Eles zombavam de mim por ser nerd, por não me encaixar e por ser tão calada. Durante muitos anos, eu não fazia ideia de onde vinha, quem eram meus verdadeiros pais ou qual era a minha história. Eu não sabia nada sobre meus pais biológicos nem por que decidiram me dar para adoção. Essa parte da minha vida era um mistério sobre o qual ninguém falava. Finalmente fui levada para uma família que parecia ter um lar adotivo um pouco melhor e no início, parecia que as coisas finalmente iriam melhorar. Eu estava animada porque finalmente tinha uma família, mas rapidamente percebi que essa nova vida não era tão boa quanto eu esperava. A família que me acolheu parecia estar mais interessada no dinheiro que receberiam por cuidar de mim do que realmente em se preocupar comigo. Eles me tratavam como se eu fosse apenas mais uma responsabilidade. Eles me faziam dormir em um pequeno quarto cheio de outras crianças que também estavam na mesma situação que eu. Todos nós estávamos amontoados no mesmo espaço, sem privacidade, e isso parecia sufocante. Era difícil se sentir parte da família quando me tratavam dessa maneira. A única coisa que me mantinha firme era a escola. Era o único lugar onde eu podia me concentrar nos estudos e tentar construir um futuro para mim. Embora tudo mais na minha vida parecesse tão difícil, pelo menos na escola eu tinha a oportunidade de escapar por um tempo e sonhar com algo melhor. Quando estava no ensino médio, aconteceu algo incrível que nunca esquecerei. Ganhei o concurso de soletração da escola. Foi uma das maiores conquistas da minha vida até aquele momento. Para tornar isso ainda mais especial, meu nome, minha foto e o nome da minha escola foram publicados no jornal local. Para alguém que teve esse tipo de vida foi uma grande realização, mas essa conquista também foi um ponto de virada na minha vida de uma forma que eu nunca esperei. Acontece que aquele artigo no jornal foi como minha mãe biológica descobriu sobre mim. Depois de me dar para adoção, ela sempre teve curiosidade sobre mim. Ela tentou me encontrar antes, mas durante anos não teve sorte. No entanto, depois de ver o jornal e ver meu nome, finalmente teve o sinal que estava esperando. Ela deu o primeiro passo buscando mais informações sobre mim. De alguma forma, ela encontrou meu endereço e me enviou uma carta. Até hoje não tenho certeza de como ela conseguiu essa informação, mas foi assim que conseguiu entrar em contato comigo. A carta que ela me enviou foi intensa. Ela dizia que era minha mãe biológica e me pediu para entrar em contato com ela. Tive que ler a carta 3 vezes, mas o que realmente me afetou foram as fotos que ela incluiu na carta. Havia fotos dela e do meu pai biológico, ambos parecendo tão felizes e apaixonados. Nessas fotos, eles pareciam ter tudo sob controle. Olhando para eles, eu podia ver um pouco de mim mesma no sorriso e nos traços da minha mãe. Foi uma sensação estranha reconhecer essa conexão e perceber o quanto eu me parecia com ela. Depois de pensar nisso por alguns dias, decidi responder à minha mãe biológica. Eu tinha tantas perguntas, especialmente depois do impacto de receber sua carta. Queria entender por que ela me deu para adoção tantos anos atrás. Em sua resposta, ela explicou que era jovem e que não estava preparada para cuidar de mim. Escreveu que tomou essa decisão porque sentia que não estava pronta para a responsabilidade da maternidade e que lamentava o que fez. Também perguntei por que ela estava me procurando depois de tanto tempo. Em sua carta seguinte, ela disse que sempre havia pensado em mim e que tinha curiosidade para saber como eu estava e onde estava vivendo. Disse que nunca havia me esquecido e que se perguntava como minha vida havia sido. Depois de semanas trocando cartas, as coisas se intensificaram ainda mais. Minha mãe biológica me perguntou se ela e meu pai biológico poderiam me conhecer pessoalmente. Eu não tinha certeza se estava pronta para esse tipo de encontro. Parte de mim queria recusar porque parecia demais, mas ela insistiu que seria apenas uma reunião e que não faria mal nos conhecermos e conversarmos. Depois de muita dúvida, aceitei, pensando que talvez isso me ajudaria a entender mais sobre meu passado e meus pais biológicos. O dia em que conheci meus pais biológicos acabou sendo uma das experiências mais desconfortáveis e desagradáveis da minha vida. Desde o momento em que cheguei, tudo parecia estranho. Nenhum dos dois parecia estar confortável perto de mim. Meu pai biológico mal me olhou e não disse uma única palavra o tempo todo. Era como se ele estivesse lá fisicamente, mas emocionalmente ausente. Minha mãe, por outro lado, parecia nervosa e não parava de falar sobre coisas aleatórias de sua vida.
Em determinado momento da conversa, mencionou casualmente que agora estavam tentando ter outro filho. Como eles já eram casados, pensei, lá estão eles, falando em começar uma família tendo outro filho, enquanto eu estava sentada ali tentando entender qual era o meu lugar na vida deles. Reuni toda a coragem que pude e perguntei, vocês alguma vez vão me adotar? Não querem que eu volte para vocês? Quando ouviram isso, meus pais biológicos ficaram paralisados. Meu pai, que até aquele momento quase não havia dito nada, olhou de lado para minha mãe. Minha mãe, por sua vez, tentou se explicar. Disse que só queriam me ver para garantir que eu estava bem. Admitiu que sempre haviam sentido certa culpa por me terem abandonado, mas que não era possível me adotar. Explicou que não podiam me trazer de volta para suas vidas sem que todos soubessem que ela havia ficado grávida de mim quando jovem. Ela manteve tudo em segredo quase de todos, até mesmo da família do meu pai biológico. Não queria que ninguém soubesse a verdade. Ela me disse que ela e meu pai haviam decidido começar do zero com novos filhos. Essa reunião era para que eu tivesse um desfecho, para que no futuro não ficassem dúvidas sobre eles. Percebi que para eles eu era apenas uma lembrança de algo que queriam esquecer. Eu não era desejada, não era importante para eles. Senti como se eu não fosse nada. Eles estavam perfeitamente bem com a ideia de ter novos filhos, mas nem sequer podiam considerar a possibilidade de me trazer de volta para suas vidas. Eu era apenas um erro que eles queriam apagar, uma parte da história que desejavam que nunca tivesse acontecido. Naquele momento me senti mais abandonada do que nunca. Eu estava furiosa com eles. Então, disse que eles poderiam ter poupado o trabalho de me contatar depois de tantos anos. Disse que aquilo era cruel. Minha vida havia sido difícil, mas eu estava tentando seguir em frente sozinha. No entanto, agora eles haviam me machucado ainda mais. Eu não queria mais falar com eles. Não queria que brincassem com meus sentimentos, me dando falsas esperanças apenas para depois me decepcionarem outra vez. Olhei diretamente para minha mãe biológica e disse que ela podia seguir com a vida dela como quisesse, mas que não era minha responsabilidade fazê-la se sentir melhor ou aliviar sua culpa. Eu já havia passado por muito no sistema de acolhimento e não queria que eles tornassem isso ainda mais difícil para mim tentando manter contato. Deixei claro que preferia nunca tê-los conhecido a conhecê-los e continuar sendo rejeitada. Pude ver o rosto do meu pai biológico ficando vermelho de vergonha e minha mãe parecia à beira das lágrimas. Não disse mais nada e me levantei. Depois daquele dia, cortei toda a comunicação com minha mãe e esperei que ela simplesmente desaparecesse. Não queria saber nada dela nem deles. Toda aquela experiência me deixou destruída e chorei durante dias. Levou muita terapia que consegui acessar mais tarde na vida, para começar sequer a aceitar essa realidade. Entender que talvez eu nunca tivesse o tipo de família com que sempre sonhei. Felizmente agora tenho uma parceira maravilhosa que realmente compreende a minha criação, me ama pelo que sou, e isso é algo que eu nunca pensei que chegaria a experimentar. Nunca senti necessidade de entrar em contato com meus pais biológicos novamente, nem me perguntei sobre eles todos esses anos. Aprendi a viver sem a ideia de ter uma família, pelo menos, não uma família de sangue. Recentemente recebi um e-mail de alguém chamada Kylie que dizia ser minha irmã. No e-mail, ela explicou que havia descoberto recentemente que eu existia. Aparentemente, ela estava revisando algumas fotos antigas de gravidez da minha mãe biológica e encontrou uma minha no hospital, logo após meu nascimento e minha mãe ter me abandonado. Foi então que Kylie e seu irmão confrontaram meus pais biológicos e conseguiram obter a verdade sobre mim. Minha irmã escreveu que depois me procurou no LinkedIn e assim conseguiu entrar em contato comigo. Ela disse que sempre quis ter uma irmã e que adoraria me conhecer, acrescentando que eu poderia levar o tempo que precisasse para pensar. Me senti como uma criança de novo, a mesma menina que passou noite sem dormir depois de ter conhecido meus pais biológicos naquela vez. Eu havia trabalhado tanto para seguir em frente, mas agora com esse e-mail, sentia que estavam me arrastando de volta para uma situação na qual eu não queria estar. Ainda estava assimilando a mensagem quando, 2 dias depois, minha mãe biológica também entrou em contato comigo. Aparentemente ela havia conseguido meu endereço de e-mail por meio de sua filha e em sua mensagem, me convidou para jantar em sua casa. Ela disse que seus filhos tinham muitas perguntas para mim e que realmente queria que eu fosse conhecê-los. Ela até escreveu que meu pai biológico se comportaria melhor desta vez, como se estivesse reconhecendo o quão desconfortável foi nosso último encontro, quando ele mal falou comigo e se recusou a interagir. Sinto que eles só estão tentando agir como se importassem por causa dos filhos, para não ficarem mal diante deles, quando na verdade estou certa de que meus pais biológicos não se importam realmente comigo. O súbito interesse deles em mim parece uma mentira, e não sei se quero fazer parte disso. Então agora recorro ao Reddit só para ter certeza. Sou a vilã se recusar o convite para jantar ou devo fazer esse esforço pelos meus irmãos? Atualização 1. Os comentários têm estado divididos entre aqueles que dizem para eu não ir por causa dos meus pais e aqueles que dizem que meus irmãos podem ser muito diferentes deles.
Eu estou igualmente dividida porque, com certeza, minha irmã parecia realmente querer ter uma irmã, diferente dos meus pais, que apenas tinham curiosidade sobre mim. O pior de tudo isso é que é uma experiência bastante única, porque não há muitas pessoas passando pelo mesmo problema que possam me aconselhar. Para acrescentar mais informações, ontem à noite minha mãe biológica me enviou outro e-mail. Ela perguntou se eu iria aceitar seu convite para jantar no próximo fim de semana e até mesmo perguntou qual é a minha comida favorita para poder prepará-la para mim. No começo eu não sabia o que pensar. Para ser sincera, isso me deixou um pouco inquieta. Ela está me fazendo perguntas tão atenciosas, mas parece estranho porque ela tem sido uma completa desconhecida para mim durante toda a minha vida. Nunca tive uma relação com ela e agora, do nada, ela está agindo como se importasse com todos esses pequenos detalhes, o que eu gosto de comer, quando posso ir e coisas assim. Minha intuição me diz que os filhos dela estão perguntando por que eles me deram para adoção e que eles não sabem o que responder. Certamente querem me tratar bem no jantar, preparar o que eu gosto, me fazer sentir bem para que seus filhos não os odeiem pelo que me fizeram. Claro, eu não tenho experiência porque nunca tive uma família, mas se eu tivesse e soubesse que meus pais deram minha irmã para adoção e nunca voltaram para buscá-la, isso me incomodaria muito. Ainda estou dividida entre querer conhecer o resto da minha família biológica ou simplesmente deixar tudo isso para trás. É uma situação difícil e realmente preciso de tempo para pensar nisso. Atualização 2. Já faz um tempo desde a minha última atualização. Depois de muito debate interno e, sinceramente, uma grande luta emocional, finalmente decidi me encontrar com meus pais biológicos e seus filhos, Kylie e Matt. Eu não fiz isso por meus pais, fiz isso pelos meus irmãos. Queria conhecê-los porque o e-mail da minha irmã parecia sincero, e também porque não queria que meus pais contassem uma versão diferente dos fatos. Desde o momento em que entrei na casa deles, meus pais biológicos agiram de forma exageradamente amável, quase como se estivessem se esforçando demais para mostrar o quanto se importavam. Era óbvio que queriam parecer os pais perfeitos na frente dos filhos, como se tentassem apagar o passado e mostrar que não eram os vilões que me abandonaram. O comportamento deles parecia tão ensaiado, tão calculado, como se estivessem encenando um espetáculo para os filhos, tentando limpar sua imagem. Eu podia perceber que eles não queriam ser vistos como maus pais, especialmente na frente dos filhos. Dessa vez, até meu pai biológico me fez muitas perguntas sobre minha vida e parecia excessivamente entusiasmado em me conhecer. Como Kylie e seu irmão estavam interessados em saber sobre minha vida e minha experiência em lares adotivos, decidi ser completamente honesta com eles, exatamente como eles queriam, e contar a dolorosa verdade sobre o quão horrível foi minha infância. Contei sobre os abusos, o bullying, a solidão. Falei abertamente sobre tudo o que enfrentei, tudo o que tive que suportar ao crescer sem uma família, sem ninguém que realmente se importasse comigo. Eu não iria contar outra versão só porque meus pais estavam sendo gentis e amáveis. Essa foi a minha vida e eu não ia escondê-la por ninguém. Enquanto Kylie e Matt me olhavam com surpresa e preocupação, meus pais biológicos, em vez de demonstrar empatia, tentaram minimizar tudo o que eu contei. Eles agiram como se não tivesse sido tão grave, como se eu estivesse exagerando para chamar atenção. Disseram coisas como, com certeza não foi tão ruim assim, e insinuaram que talvez eu estivesse dramatizando minha história para buscar simpatia. Ficava claro que eles queriam minimizar tudo o que passei apenas para se sentirem melhor consigo mesmos. De qualquer forma, continuei contando minha história, e isso era o que mais importava para mim. Se isso os incomodava, não era problema meu. Por sorte, Kylie e Matt não estavam ouvindo seus pais e queriam saber mais sobre mim. Faziam todo tipo de perguntas e pareciam irritados com o fato de seus pais tentarem me interromper e minimizar meus sentimentos. Tenho certeza de que eles também se sentiram mal ao saber que, enquanto cresceram felizes ao lado dos meus pais biológicos, eu fui deixada para trás e tive que sobreviver sozinha. Não era que eu quisesse que sentissem pena de mim, mas eles estavam me fazendo perguntas e eu precisava contar toda a verdade, por mais dura que fosse. Kylie estava com lágrimas nos olhos quando me abraçou, e tanto ela quanto o irmão se voltaram contra os pais perguntando como eles puderam fazer aquilo comigo, como puderam ter abandonado a própria filha. Matt até me disse que adoraria ter crescido com 2 irmãs em vez de apenas uma, e ouvir isso partiu meu coração. Eu estava com a visão turva porque meus olhos estavam cheios de lágrimas. Eles estavam dizendo tantas coisas bonitas, mas meus pais biológicos não estavam felizes e precisavam distorcer a situação para não ficarem mal. Eles começaram a me acusar de inventar histórias para virar seus filhos contra eles. Meu pai biológico me chamou de ciumenta e cheia de ódio. Sim, naquele momento acabou a gentileza e a educação. Eles passaram a me atacar abertamente na frente dos filhos. Minha mãe biológica também insistiu que, embora ainda sentisse culpa por ter me dado para adoção, eu deveria falar mais sobre as coisas boas da minha vida, em vez de focar apenas no lado ruim. Era evidente que estavam desesperados para se distanciar da verdade, tentando me rotular como uma pessoa ressentida.
Se o que aconteceu na minha vida soa como um ataque para eles, então é porque foram péssimas pessoas, não porque eu esteja exagerando ou inventando histórias. Eles não ofereceram naquela noite nem na nossa reunião anterior qualquer tipo de desculpas, apenas desculpas esfarrapadas e acusações, nada mais. E não fui só eu que percebi isso. Os filhos deles estavam apontando exatamente esse comportamento. Meus pais biológicos continuaram insistindo e se defendendo. Eu já estava frustrada e finalmente explode. Quer saber? Já chega. Eu contei a verdade. Eu disse o que vocês me fizeram passar, como suas ações me afetaram durante anos, e ainda assim, tudo o que fizeram foi tentar distorcer os fatos e me fazer parecer a vilã. Vocês não querem ouvir a verdade, não é? Nunca quiseram encarar o que fizeram comigo, e agora estão agindo como se eu fosse a pessoa com problemas. Pois bem, acabou. Eu não quero que voltem a entrar em contato comigo. Eu não preciso de vocês e não quero vocês na minha vida. Eu estive melhor sem vocês e vou continuar assim. Eu olhei para Kyle e seu irmão, e eles pareciam furiosos com os pais. Eles me pediram para ficar um pouco mais, mas eu não queria mais estar lá e nada de bom aconteceria se eu permanecesse por mais tempo. Então esse foi o resultado da reunião. Não quero pensar que tudo foi ruim, porque me senti muito bem com meus irmãos, apesar de meus pais terem tentado estragar tudo. Mas sim, meus pais biológicos nunca vão admitir que erraram ao tentar retomar contato comigo por pura culpa deles mesmos. Sempre fizeram isso por razões egoístas, e até mesmo seus filhos puderam ver esse lado deles. Atualização 3. Já se passaram algumas semanas desde a reunião com meus pais biológicos, e eu pensei que aquilo seria o fim de tudo. Depois daquele encontro, imaginei que meus pais não iriam querer me ver de novo e que provavelmente até teriam proibido seus filhos de falar comigo também. Eu não estou arrependida. Disse o que precisava dizer, mas recebi mensagens de Kylie e Matt. Ambos se desculparam em nome dos pais. Kylie e Matt admitiram que ficaram horrorizados ao ouvir tudo pelo que passei no sistema de acolhimento e ao ver como seus pais minimizaram a minha história. Eles escreveram sobre o quanto estavam envergonhados dos pais, dizendo que nunca imaginaram que seus próprios pais poderiam tratar uma filha daquela forma. Depois que eu fui embora, meus pais biológicos continuaram negando a minha versão da história. Seguiram minimizando tudo, agindo como se eu fosse a errada por ter contado o que aconteceu comigo. Em determinado momento, meu pai biológico chegou até a dizer que não sentia nenhum remorso por ter me abandonado. Kylie e Matt disseram que ouvir a verdade diretamente da minha boca e ver a reação dos pais fez com que enxergassem tudo com clareza. Eles não conseguiam mais vê-los da mesma forma. Agora viam seus pais com outros olhos, e isso os fazia questionar tudo o que sempre acreditaram sobre sua família. Ambos me ofereceram a chance de nos encontrarmos novamente ou de me ajudar de qualquer forma que pudessem. Eles queriam estar presentes para mim e compensar, de alguma maneira, o que seus pais me fizeram. Acho que eles sentem culpa, tanto por eles mesmos quanto pelos pais, mas não acho que deveriam se sentir assim, já que até pouco tempo atrás nem sabiam que eu existia. Eles querem saber mais sobre mim, e eu aceitei isso, mas apenas até certo ponto. Também escrevi para eles dizendo que, embora meu tempo no sistema de acolhimento tenha sido um inferno, agora isso ficou para trás. Eu reconstruí minha vida peça por peça, com minhas próprias mãos. Disse que entendia a raiva que sentiam dos pais, mas que eu não queria ser a causa de uma ruptura entre eles. Eles tinham suas próprias vidas, e eu não queria ser o motivo de mais conflitos na família deles. Kylie e Matt me enviaram mais alguns e-mails, tentando me convencer a, pelo menos, manter contato com eles. Mas eu não sei o que fazer. Parte de mim quer continuar mantendo contato com eles, mas outra parte só quer se manter afastada dos meus pais biológicos. Atualização 4. Mantive distância dos meus pais porque não quero ouvi-los me acusando de algo outra vez, quando, na verdade, foram eles que agiram de forma horrível. De qualquer forma, meus irmãos fizeram algo que provocou um verdadeiro terremoto familiar para todos. Contaram a verdade para o resto da família. Os pais do meu pai biológico nunca souberam sobre minha adoção, enquanto os pais da minha mãe sabiam e se lembram bem. Bem, tanto Kylie quanto Matt foram contar a eles tudo sobre mim, sobre o contato que tivemos anos atrás e sobre o jantar mais recente. Isso desencadeou uma guerra familiar de proporções bíblicas. Recebi outro e-mail de Matt e Kylie me contando o que aconteceu, além de me avisarem que eu logo receberia outras mensagens, e não seriam deles. Os pais do meu pai ficaram surpresos e curiosamente com vontade de me conhecer, mas ao mesmo tempo estavam furiosos com os pais da minha mãe biológica por não terem contado nada a eles. Disseram que poderiam ter resolvido tudo de outra forma, em vez de simplesmente me entregar ao sistema de acolhimento. Pouco depois do e-mail dos meus irmãos, recebi uma mensagem deles expressando o desejo de me conhecer. Por outro lado, meus avós maternos também estavam furiosos com meus pais. Embora tenham apoiado a ideia de me dar para adoção, já que meus pais não iriam assumir a responsabilidade por mim, eles nunca esperaram que meus pais voltassem a me procurar apenas para me machucar. Até mesmo o último jantar foi visto por eles como algo terrível, porque aquela não era a forma certa de lidar com a situação.
Eles também me enviaram um e-mail dizendo que queriam me conhecer. No fim, meus irmãos e eu decidimos organizar uma grande reunião com todos os meus avós e com eles, na casa dos meus avós paternos, mas sem meus pais. Foi uma experiência completamente diferente daquele jantar. Embora tenha havido algumas lágrimas, não vou mentir, foi também muito reconfortante. Não só pude falar sobre mim sem interrupções, como também ouvir mais sobre meus irmãos e meus avós. Passamos muitas horas conversando, embora ainda haja muito mais para nos conhecermos melhor. Meus avós tiveram uma vida muito interessante e meus irmãos são os melhores que eu poderia pedir. Depois disso, continuei me encontrando com eles, mas de forma separada, para poder ter uma conversa mais próxima, de um para um. E embora seja intenso, eu adoro isso porque posso aprender muitas coisas. Por exemplo, com Kylie nos damos muito bem e temos muitas coisas em comum. Acho que adoro ter uma irmã mais nova, assim como acredito que ela gosta de ter uma irmã mais velha. Com Matt é diferente porque ele é um garoto e eu não me interesso tanto pelas coisas que meninos geralmente gostam, mas fomos ao cinema e depois comer besteiras. E essa última parte, embora eu saiba que não é saudável, é a que mais gostamos. Ainda assim, adoro ouvi-lo falar sobre esportes e essas coisas, mesmo que eu não entenda muito bem. Por outro lado, meus pais não estão nada felizes com o fato de que toda a família está, de certa forma, me adotando. Eles continuam insistindo que o que fizeram não foi tão grave. No entanto, mesmo que não tivesse sido, isso não justifica o fato de terem me procurado apenas para se sentirem melhor consigo mesmos, enquanto me machucavam novamente. Isso não é o que um verdadeiro pai faria. Eles têm discutido com seus respectivos pais, e cada um deles disse algo diferente, mas seguindo a mesma linha. Meus avós paternos disseram que podem esquecê-los, porque o que fizeram é imperdoável. Uma das razões pelas quais nunca me contaram sobre minha existência é que são religiosos, ao ponto de terem me convidado para ir à missa no domingo. Mas eu disse que não sou crente e eles não me pressionaram. Apesar do que eu pensava, o fato de serem religiosos não os torna pessoas intolerantes ou ruins. Eu diria até que são das pessoas mais acolhedoras que já conheci. Meus avós maternos, por outro lado, disseram aos meus pais que não se intrometessem, porque a família queria me conhecer. Disseram que já haviam causado dano suficiente e que se soubessem o que é melhor para eles, ficariam quietos. Eles tentaram impedir que meus irmãos se comunicassem comigo ou saíssem comigo, mas graças aos meus avós maternos, que são os únicos que ainda falam com eles, conseguiram fazê-los mudar de ideia. Por enquanto eu não precisar lidar com meus pais, está tudo indo incrivelmente bem. E acho que é recíproco, porque eles também não têm demonstrado interesse em saber de mim. Ainda parece que me odeiam ou desprezam, mas enquanto não tentarem me impedir de ver o resto da família, isso é perfeito para mim. Não vou dizer que agora tenho uma família, mas é bom conhecer essas pessoas. Eu me sinto amada de uma forma diferente do amor que recebo do meu namorado, como se fossem duas coisas distintas. Eles até discutiram para decidir com quem eu passaria as festas deste ano, mas foi aquele tipo de discussão amigável, muito diferente das brigas que aconteciam no Natal nos lares adotivos. Por isso, acredito que esta será minha última atualização aqui. Com todo o tempo perdido que tenho que recuperar, quase não tenho espaço para me sentar e escrever. Demorei semanas para fazer isso porque nunca encontrava o momento certo. Entre passar tempo com meus irmãos, apresentá-los aos meus amigos e me reunir com meus avós para tomar café e comer bolo, me sinto muito ocupada. Mas é o tipo de ocupação que eu adoro ter. História 2. Minha irmã mimada exigiu que eu comprasse uma casa para ela quando ajudei meu irmão com suas contas médicas. Quando eu disse não. Eu tenho 30 anos, sou mulher e tenho 2 irmãos. Damon, de 34 anos, é meu irmão, e Nancy, de 28 anos, é minha irmã. A maneira mais simples de explicar é que Nancy sempre foi a filha preferida, especialmente aos olhos da minha mãe. Meu pai tinha um pouco mais de bom senso, de vez em quando ele dizia a Nancy para parar quando ela passava dos limites. Mas mesmo assim, ele ainda dava muito mais liberdade a Nancy do que jamais deu a mim ou a Damon. Quanto à minha mãe, nem se fala, ela deixava Nancy escapar de absolutamente tudo. Nancy foi o que meus pais carinhosamente chamavam de uma surpresa, pois ela nasceu muito tempo depois de mim e de Damon. E eu realmente acredito que essa diferença de idade contribuiu muito para o tratamento preferencial. Desde que ela começou a andar e falar, foi tratada de forma diferente. É difícil descrever exatamente como isso se manifestava, mas era algo constante. Mais atenção, mais presença, mais elogios, simplesmente mais de tudo que era positivo. E se ela se comportasse mal, não havia consequências. Minha mãe apenas ria, como se fosse a coisa mais adorável do mundo. Crescer na sombra de um irmão favorito é uma experiência dolorosa e única. Isso vai minando sua autoestima aos poucos. Você se sente constantemente inadequada, como se estivesse sempre em segundo lugar, ou no meu caso, em terceiro. Você começa a internalizar a ideia de que simplesmente não é tão boa, não importa o quanto se esforce. O aspecto mais prejudicial era a recusa aberta da minha mãe em reconhecer esse favoritismo.
Se Nancy dizia algo cruel, e acredite, ela tinha talento para isso, minha mãe ignorava nossos sentimentos magoados, dizendo que éramos muito sensíveis ou que Nancy estava apenas brincando. Mas nunca era uma brincadeira. Você podia ver isso nos olhos de Nancy, no leve sorriso satisfeito que ela fazia. Ela gostava de nos fazer sentir pequenos. Lembro-me de uma vez, quando eu tinha cerca de 12 anos, que comprei um vestido novo pelo qual estava muito empolgada. Nancy olhou para mim e disse: "Isso faz você parecer ainda mais larga do que o normal." Minha mãe apenas riu e disse: "Ah, Nancy, não seja boba." Mas eu senti meu rosto queimar de vergonha. Esse padrão se repetia o tempo todo. Parecia que nossa família estava dividida em dois times. Minha mãe e Nancy contra o mundo, e depois meu pai, Damon, e eu, sempre na defensiva. E mesmo meu pai não era um companheiro de equipe confiável. Ele frequentemente mudava de lado, aparentemente para manter a paz. Então, que tipo de coisas específicas Nancy fazia? Era uma enxurrada constante de negatividade, dirigida a absolutamente tudo e todos. Minha aparência, as escolhas de carreira ou de vida de Damon. Nada estava fora dos limites. Ela tinha um dom especial para identificar suas inseguranças e explorá-las. O incidente do Dia de Ação de Graças com Damon é um exemplo perfeito disso. Ele estava entusiasmado falando sobre seu curso de literatura, sua paixão por livros e escrita. Nancy, sem perder o ritmo, o chamou de fardo desempregado bem ali na mesa do jantar, na frente de toda a família estendida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai murmurou algo sobre Nancy ter passado dos limites, mas minha mãe apenas lançou aquele sorriso indulgente que ela sempre fazia. Outra vez, depois de uma semana particularmente exaustiva no trabalho, eu estava desabafando com Nancy sobre o quanto estava cansada. Ela aproveitou essa oportunidade para lançar uma série de comentários maldosos sobre como eu estava com uma aparência horrível e que minhas longas horas de trabalho significavam que eu nunca encontraria um namorado. Ela disse, e lembro exatamente dessas palavras porque doeram muito: "Você parece que não dorme há dias e, sinceramente, nenhum cara quer uma viciada em trabalho que parece ter envelhecido 10 anos nos últimos 2. Fiquei completamente em silêncio durante semanas depois disso. Simplesmente não conseguia me obrigar a falar com ela. E não éramos apenas nós que ela tratava assim. Ela tratava amigos, familiares distantes e até estranhos com o mesmo desdém casual. Qualquer pessoa que não fosse minha mãe era um alvo em potencial. Damon e eu, compreensivelmente, desenvolvemos um profundo ressentimento. Nós ressentíamos Nancy por sua crueldade, mas ressentíamos ainda mais minha mãe por permitir que isso acontecesse. Lembro-me de uma discussão particularmente acalorada com Damon, onde eu disse que a odiávamos por isso, referindo-me ao apoio inabalável da minha mãe ao comportamento de Nancy. Sei que parece duro, mas essa é a verdade crua e sem filtros sobre como nos sentíamos. Parte do que tornava isso tão difícil de suportar, eu acho, era a aparência física de Nancy. Ela era convencionalmente atraente. Sei que parece incrivelmente mesquinho admitir isso, mas é relevante. É mais fácil ignorar insultos de alguém que você considera seu igual, ou mesmo de alguém que você considera inferior a você. Mas quando alguém amplamente considerado bonito lhe diz que você não é, isso pesa mais. Isso planta uma semente de dúvida em sua mente. Eu comecei a questionar minha própria aparência, meu próprio valor. Olhando para trás, com o benefício do tempo e da terapia, percebo que a necessidade constante de Nancy de rebaixar os outros vinha de suas próprias inseguranças profundas. Ela não seguiu uma carreira tradicional. Ela se aventurou no design gráfico freelance, mas isso era mais um hobby do que uma profissão. Ela dependia fortemente de nossos pais, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Talvez rebaixar os outros fosse a forma que ela encontrou para compensar suas próprias inseguranças e fracassos percebidos. Eu e Damon tentamos ignorar o que ela dizia até completarmos 25 anos. Tudo mudou drasticamente há 8 anos, quando nosso pai faleceu. De muitas maneiras, ele era a cola que mantinha nossa família fragmentada unida. Apesar de ter contribuído para o desequilíbrio familiar, ele não era perfeito. Ele certamente permitia mais do que deveria o comportamento de Nancy. Mas ele também era aquele que ocasionalmente tentava mediar, apaziguar as coisas e manter alguma aparência de normalidade. Com sua morte, aquele frágil vínculo se desfez. Após a partida dele, Damon e eu começamos a nos afastar de nossa mãe e de Nancy. Isso começou de forma sutil. Menos telefonemas, visitas mais espaçadas. Ainda as víamos em grandes encontros familiares, algumas datas comemorativas e talvez no Natal, mas só se estivéssemos realmente com vontade. Essa frase, "se estivéssemos com vontade", tornou-se nosso lema. E então virou uma escolha consciente. Começamos a evitá-las ativamente. Uma parede, como eu costumo descrever, se solidificou entre nós e elas. E honestamente eu pessoalmente gostava dessa parede. Ela fornecia uma barreira necessária. Significava menos exposição às farpas de Nancy, menos momentos frustrantes de ver minha mãe permitindo aquele comportamento. Inicialmente, após a doença e morte do meu pai, fizemos um esforço genuíno para manter contato. Sentíamos uma espécie de obrigação, eu acho. Mas essas tentativas eram extremamente tensas.
Cada telefonema, cada visita, parecia forçado e desconfortável. E inevitavelmente, durante essas poucas interações, minha mãe dizia ou fazia algo que reforçava nosso desejo de manter distância. Ela fazia algum comentário exaltando os feitos inexistentes de Nancy ou lançava uma crítica sutil às nossas escolhas, nos lembrando exatamente por que nos afastávamos. Em um Natal particularmente constrangedor, minha mãe passou a noite inteira elogiando o suposto talento artístico de Nancy, mostrando alguns designs verdadeiramente horríveis que Nancy havia criado para um grande cliente, que na verdade era um primo distante. Enquanto isso, ela ignorou completamente a recente promoção de Damon e meu sucesso na conclusão de um grande projeto no trabalho. Foi um lembrete claro da dinâmica que estávamos tentando escapar. Eventualmente, Damon e eu começamos a inventar desculpas. E essas desculpas se tornaram cada vez mais elaboradas. Estávamos sobrecarregados de trabalho. Tínhamos compromissos prévios. Estávamos começando a ficar doentes. Qualquer coisa para evitar passar tempo com elas. Percebemos que o desgaste emocional dessas interações superava em muito qualquer senso de obrigação familiar. Havia um entendimento silencioso e não dito entre mim e Damon. Ambos reconhecíamos a disfunção e ambos concordamos tacitamente que a distância era a melhor solução. Não era que não quiséssemos visitá-las após a morte de nosso pai. Era que escolhemos ativamente não fazê-lo. Não se tratava de desrespeitar sua memória. Tratava-se de proteger nosso próprio bem-estar mental e emocional. E o mais importante, nem minha mãe nem Nancy fizeram qualquer esforço significativo para manter contato também. Elas não ligavam constantemente, implorando que as visitássemos. Era um acordo silencioso e mútuo de nos afastarmos. Estávamos todos financeiramente estáveis, não havia necessidade prática de interações frequentes. Era simplesmente mais fácil existir em órbitas separadas. O silêncio foi um alívio. Há alguns anos, Damon sofreu um acidente feio e fraturou o tornozelo. Ele estava entre empregos na época, dedicando toda sua energia e recursos para lançar uma revista online. O dinheiro estava curto e as contas médicas começaram a se acumular. Eu, por sorte, sou diretora financeira CFO de uma empresa bem-sucedida, então me ofereci para ajudá-lo a cobrir as despesas. Inicialmente, ele recusou, sendo a pessoa extremamente independente que ele é, mas eu insisti. Não queria que ele esgotasse suas economias logo antes de sua revista ser lançada. Eu cobri tudo. Seus medicamentos, a extensa fisioterapia de que ele precisou e até o custo de uma enfermeira em tempo integral para ajudá-lo durante a recuperação. Para mim, isso foi algo natural. Não era uma questão de dinheiro. Era sobre ajudar meu irmão, alguém por quem eu genuinamente me importava e queria ver ter sucesso. Foi um ato de amor e apoio fraternal. Esse ato de generosidade, no entanto, inadvertidamente criou um precedente perigoso na mente de Nancy e de minha mãe, porque algumas semanas depois, recebi um telefonema de Nancy que me deixou sem palavras. Foi tão audacioso, tão absolutamente bizarro, que inicialmente pensei que ela estava brincando. Ela me informou que queria comprar uma cobertura, não apenas um apartamento qualquer, mas uma cobertura, e precisava da minha ajuda financeira. Ela justificou esse pedido absurdo dizendo que estava envergonhada de ainda estar morando com nossa mãe aos 28 anos, e como eu havia ajudado Damon, seria justo que eu a ajudasse também. Convenientemente, ela não mencionou que só tinha dinheiro para cobrir metade do custo desse apartamento de luxo. Minha reação imediata foi uma mistura de incredulidade e raiva crescente. Mal nos falávamos, e quando falávamos foi geralmente pontuado pelos insultos e negatividade de Nancy, e agora, do nada, ela estava exigindo uma quantia enorme de dinheiro. Era surreal. Não tínhamos uma conversa genuína e significativa havia anos. A última vez que interagimos, ela estava ocupada criticando minhas escolhas de vida, questionando minha carreira e fazendo comentários sarcásticos sobre minha aparência. A audácia dela era inacreditável. Eu tentei compreender sua carreira, ou a falta dela. Ela se autodenominava designer gráfica freelancer, mas isso era mais um passatempo casual do que uma profissão legítima. Ela não tinha formação formal, nenhum diploma e nenhum portfólio de verdade para apresentar. Ela havia criado alguns cartazes para o negócio do meu pai anos atrás, e nem sequer foram usados. Ela fingia ter uma lista de clientes exclusivos, mas eles eram principalmente amigos da família que haviam sido convencidos pela insistência incansável da minha mãe. Certamente não era uma carreira que pudesse sustentar a compra de uma cobertura. Então dei uma resposta firme e direta, não. Disse a ela sem rodeios que não financiaria seu estilo de vida extravagante. Sugeri, talvez de forma um pouco rude, que ela considerasse arranjar um emprego de verdade se quisesse pagar por tais luxos. Sei que não foi a resposta mais diplomática, mas eu estava genuinamente perplexa com o senso de direito que ela demonstrava. Previsivelmente, ela não aceitou bem a recusa. Ela começou uma explosão furiosa, acusando-me de favorecer Damon. Ela gritou sobre como eu prontamente o ajudei com suas despesas médicas e como era meu dever, como irmã mais velha, ajudá-la também. Ela ignorou completamente o fato de que a situação de Damon foi uma verdadeira emergência, enquanto a dela era apenas um desejo egoísta por luxo.
Tentei manter a calma, mas minha paciência estava no limite. Repeti minha recusa, enfatizando que eu não era um banco e que não era minha responsabilidade financiar suas aspirações irreais. Eu estava incrivelmente irritada com seu senso de direito, sua completa falta de noção. Era como se ela realmente acreditasse que merecia aquela cobertura apenas por ser minha irmã. A conversa se transformou em uma discussão completa, com a voz de Nancy subindo a um tom quase histérico. Finalmente, eu simplesmente disse não uma última vez e desliguei o telefone. Eu não conseguia ouvir mais um segundo dos gritos dela. Ela ligou repetidamente, mas ignorei todas as chamadas. Eu estava farta. Ficou absolutamente claro que nosso relacionamento, ou o que restava dele, era puramente transacional para ela. Ela só me procurava quando queria algo, sem qualquer consideração pelos meus sentimentos ou pelos anos de silêncio tenso entre nós. Era exaustivo. Previsivelmente, o drama não terminou com o ataque de raiva de Nancy. Minha mãe me ligou em seguida, e a conversa foi ainda mais frustrante. Ela começou com aquele tom choroso e passivo-agressivo, lamentando o quão injusta eu estava sendo com Nancy, acusando-me descaradamente de favorecer Damon. Ela alegou que eu devia algo a elas, que de alguma forma eu estava em dívida com elas simplesmente pelo fato de ter sido criada por elas. Então ela revelou uma informação crucial. Nancy na verdade havia procurado nosso tio, o irmão do meu pai, que assumiu o controle dos negócios da família, antes de vir até mim. Ele com sabedoria, rejeitou o pedido dela. Isso revelou o nível de desespero delas e o fato de que eu havia sido apenas a segunda opção só aumentou minha raiva. Um pouco de contexto necessário. Eu deliberadamente escolhi uma carreira fora dos negócios da família. Eu não queria estar envolvida. Nem Damon queria e francamente nem Nancy queria, até que isso lhe pareceu conveniente. Após a morte do meu pai, seu irmão assumiu a administração e minha mãe vivia confortavelmente com as ações que herdou da empresa, transferidas para ela conforme o testamento do meu pai. Minha mãe então confessou que a situação financeira delas estava um tanto precária, principalmente devido aos hábitos de gastos extravagantes de Nancy. Ela disse que dar o dinheiro para Nancy comprar a cobertura facilitaria as coisas para ela no futuro, essencialmente admitindo que queria que eu subsidiasse o estilo de vida de Nancy para que ela mesma não precisasse fazê-lo. Então, ela recorreu à clássica chantagem emocional, ameaçando cortar contato comigo se eu não cedesse às exigências delas. Isso, sinceramente, foi a gota d'água. Era risível, considerando que já estávamos em um estado de contato mínimo. Calmamente apontei essa hipocrisia, dizendo a ela que isso não era problema meu e que Nancy poderia ou arranjar um emprego ou continuar morando com ela até os 35 anos, se assim quisesse. Minha raiva, que havia se acumulado durante anos, finalmente explodiu. Desabafei toda a frustração reprimida. Disse a ela que ela não tinha absolutamente nenhum direito de me acusar de favorecer Damon quando ela mesma havia feito exatamente isso durante toda a minha vida. Lembrei-a de que Damon e eu já havíamos feito as pazes com o favoritismo descarado dela há anos. Dissemos a nós mesmos que aquela era a realidade da dinâmica disfuncional da nossa família. Afirmei sem rodeios que eu não devia nada a ela. Eu tinha minha própria vida, minhas próprias responsabilidades e minhas próprias prioridades. Ela respondeu com mais gritos, acusando-me de ser ingrata e desrespeitosa. Ela gritou que nunca mais queria falar comigo. Eu ri porque realisticamente que diferença isso faria? Mal nos falávamos, de qualquer forma. Apontei meu casamento que se aproximava, destacando o fato de que eu não precisava da presença dela na minha vida. Então, desliguei o telefone e bloqueei tanto ela quanto Nancy em todas as plataformas possíveis. Provavelmente devo esclarecer um detalhe importante que não mencionei antes. Estou noiva de um homem maravilhoso e extremamente solidário chamado Andrew, de 37 anos. Estamos juntos há quase 5 anos e ele tem sido incrivelmente compreensivo em relação à complexidade da minha situação familiar. Inicialmente, eu havia considerado convidar minha mãe e Nancy para o casamento, puramente por uma sensação de obrigação e um desejo de manter alguma aparência de harmonia familiar. Mas, depois daquela ligação explosiva, essa consideração desapareceu completamente. No entanto, as consequências desse confronto não foram tão simples quanto eu esperava. Minha mãe, incapaz de me contatar diretamente, enviou uma mensagem para Andrew pelas redes sociais. Ela despejou sua versão altamente distorcida dos fatos, expressando sua profunda decepção comigo e declarando que estava me deserdando permanentemente. E apesar de saber que eu estava certa, senti uma certa culpa. É um sentimento estranho e irracional. Essa ideia que a sociedade nos impõe de que família é tudo, não importa o quão tóxica essa relação possa ser. Além disso, Andrew inicialmente teve dificuldades para compreender toda a situação. Ele vem de uma família muito unida, amorosa e solidária. A ideia de uma mãe e uma irmã agindo de forma tão maliciosa era completamente estranha para ele. Inicialmente, ele sentiu certa simpatia por minha mãe e Nancy, vendo-as como as partes injustiçadas. Ele não conseguia compreender plenamente a profundidade da disfunção familiar. Isso gerou uma tensão temporária, mas significativa entre nós.
Eu me vi tendo que justificar minhas ações, explicando novamente toda a história por trás da situação. Então, diga-me, Ida, eu genuinamente não acredito que estou errada, mas estou aberta a ouvir sua opinião. E se você conseguiu ler toda essa longa narrativa, obrigado. Atualização 1. Felizmente, o apoio que recebi online de estranhos no Reddit, que haviam acompanhado essa saga desde o início, foi incrivelmente reconfortante. Seus comentários, suas experiências compartilhadas e seu apoio inabalável ajudaram a silenciar aquelas dúvidas persistentes. Eles me lembraram que eu não estava sozinha, que meus sentimentos eram válidos e que eu tinha todo o direito de me proteger de pessoas tóxicas, mesmo que essas pessoas fossem da minha própria família. E Damon, como sempre, reforçou tudo o que os comentaristas online estavam dizendo. Ele me lembrou de inúmeras ocasiões em que minha mãe e Nancy demonstraram um comportamento manipulador, de sua negatividade constante e de sua completa falta de empatia. Ele validou meus sentimentos, garantindo-me que eu não estava sendo irracional nem exagerando. Ele havia vivido isso também, afinal, e entendia perfeitamente. No entanto, o momento mais crucial foi quando Damon se sentou com Andrew e explicou a situação sob sua própria perspectiva. Ele forneceu exemplos específicos, detalhou o histórico da dinâmica familiar e pintou um quadro claro do impacto emocional que tudo aquilo havia causado em nós dois. Ouvir isso de Damon, alguém que testemunhou de perto aquela disfunção, fez toda a diferença. A opinião de Andrew mudou quase que instantaneamente. Ele finalmente compreendeu. Ele viu a situação pelo que realmente era, uma dinâmica familiar tóxica e profundamente prejudicial da qual eu precisava me afastar. Andrew se desculpou por suas dúvidas iniciais, admitindo que suas próprias experiências positivas com sua família o haviam cegado para a realidade da minha situação. Ele até comentou que seus próprios pais jamais agiriam de tal forma. Ele se tornou meu maior apoiador, defendendo totalmente minha decisão de cortar laços com minha mãe e Nancy. Então tomamos uma atitude, bloqueamos as duas, eu, Damon e Andrew, todos nós, em todas as plataformas possíveis. Atualização 2. Justamente quando pensei que o drama finalmente havia acabado, as coisas tomaram outro rumo inesperado. Meu tio, irmão do meu pai, aquele que assumiu os negócios da família, entrou em contato comigo e com Damon com uma questão urgente. Ele parecia profundamente preocupado, quase desesperado. Ele nos informou que minha mãe estava planejando transferir uma parte significativa de suas ações na empresa para Nancy. E não eram apenas quaisquer ações. Ela pretendia dar a Nancy ações com direito a voto, concedendo-lhe um controle significativo sobre os negócios. A reação dele foi imediata. Ele achava que aquilo era uma ideia absolutamente terrível, uma receita para o desastre. Ele sabia, assim como todos nós sabíamos, que Nancy era completamente incompetente quando se tratava de assuntos empresariais. Ela não tinha nenhuma experiência, nenhum entendimento e zero interesse em qualquer coisa que não fosse satisfazer seus próprios desejos superficiais. Dar poder de voto a ela na empresa era, na visão dele, um erro catastrófico que poderia potencialmente colocar todo o empreendimento em risco. Ele explicou que minha mãe, embora tecnicamente possuísse poder de voto, sempre havia confiado no julgamento dele. Ela nunca havia interferido na administração da empresa, confiando que ele tomaria decisões sensatas. Ele estava profundamente preocupado que isso mudasse caso Nancy ganhasse poder. Ele previa discussões intermináveis, disputas por poder e, potencialmente, decisões desastrosas impulsionadas pelos caprichos de Nancy e pelo favoritismo cego da minha mãe. Ele afirmou explicitamente que não queria se ver forçado a travar batalhas constantes com ela sobre todos os aspectos do negócio. Damon e eu ficamos imediatamente preocupados. Sabíamos que o sucesso da empresa era vital, não apenas para nosso tio, mas também para os meios de subsistência de muitos funcionários. Além disso, sentimos uma certa responsabilidade, uma lealdade persistente ao legado do nosso pai. Chegamos à conclusão, embora relutante, de que não poderíamos simplesmente ficar parados e assistir aquilo acontecer. Sentimos uma obrigação moral de intervir, de tentar evitar o que acreditávamos ser um desastre iminente. Decidimos conversar com nossa mãe. Apesar do relacionamento tenso e do confronto explosivo recente, sentimos uma responsabilidade especial para com nosso tio, que havia sido incrivelmente solidário e gentil conosco após a morte do nosso pai. Ele, como mencionei antes, realmente cuidou de nós durante aquele período difícil, e não poderíamos, em sã consciência, deixá-lo enfrentar essa possível confusão sozinho. Estávamos preocupados com o futuro da empresa e sentimos que era nosso dever protegê-la, mesmo que isso significasse ter que encarar nossa mãe e Nancy novamente. Atualização 3. Nos preparamos e fomos ver nossa mãe, totalmente cientes de que Nancy estaria presente e de que sua presença tornaria a conversa infinitamente mais difícil. Sabíamos que não seria uma conversa agradável, mas sentimos que era necessária. Como esperado, Nancy estava lá, sentada ao lado da mamãe como um pássaro venenoso, sempre pronta para atacar. Fomos direto ao ponto, expressando nossa forte oposição ao plano de dar a Nancy ações com direito a voto. Chamamos essa ideia de completamente estúpida, sem rodeios.
Inicialmente, mamãe adotou uma postura de silêncio frio, recusando-se a reconhecer nossa presença ou nossas preocupações. Ela simplesmente nos ignorou, como se nem estivéssemos na sala. Em seguida, ela mudou de tática, afirmando que não tínhamos absolutamente nenhum direito de interferir nas decisões dela e que não tinha interesse algum em nos ouvir. Nancy previsivelmente começou a gritar que estávamos com inveja dela, que nunca havíamos aproveitado a oportunidade de nos envolver nos negócios da família e que agora estávamos agindo como se fossemos os donos da empresa. Sua voz foi aumentando cada vez mais, seu rosto contorcido de raiva. Foi uma cena profundamente desagradável e estressante. Eu tentei desesperadamente argumentar com mamãe, apelar ao seu senso de lógica e responsabilidade. Lembrei-a repetidamente que papai havia declarado explicitamente em inúmeras ocasiões que não queria que nenhum de seus filhos estivesse envolvido na administração diária da empresa. Ele sempre confiou plenamente no julgamento do meu tio e desejava evitar qualquer potencial disputa familiar ou batalha legal. Enfatizei que eu havia escolhido deliberadamente uma carreira diferente por respeito aos desejos do papai e à visão que ele tinha para a empresa. Eu praticamente implorei para que ela reconsiderasse sua decisão, para que pensasse nas possíveis consequências, o dano que ela poderia causar à empresa, ao meu tio e a todos os que dependiam do negócio para seu sustento. Durante toda a minha tentativa de diálogo racional, Nancy não parou com seu ataque. Ela continuou gritando acusações de inveja, ressentimento e interferência. Ela chegou ao ponto de ameaçar chamar a polícia, como se fossemos invasores na casa da nossa própria mãe. Foi uma demonstração verdadeiramente descontrolada de direito e fúria. Acredito que, no fundo, Nancy estava apavorada. Ela sabia, lá no íntimo, que sua segurança financeira e todo o seu estilo de vida dependiam do controle contínuo de mamãe sobre a empresa. A perspectiva de perder essa segurança, de ser forçada a se sustentar sozinha, a deixava em pânico. Além disso, acredito que durante o ataque histérico de Nancy, mamãe permaneceu calada de propósito, como se estivesse tentando me fazer sentir culpada, como se eu estivesse atacando-a pessoalmente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, mamãe silenciou todos. Em um tom frio e indiferente, ela nos disse que tínhamos sido muito desrespeitosos e ofensivos e que deveríamos ir embora. Ela afirmou que pensaria no que havíamos dito e informaria nosso tio sobre sua decisão. Nancy, é claro, permaneceu ao lado dela. Damon e eu saímos. Fizemos o nosso melhor. Apresentamos nossos argumentos de forma clara e firme. Apelamos ao senso de razão da mamãe, à sua lealdade aos desejos do papai e à sua preocupação com o futuro da empresa. Mas, sinceramente, não sabíamos se isso havia feito alguma diferença. Esperávamos que ela reconsiderasse, mas estávamos preparados para o pior. Mais tarde, tive uma conversa com Andrew, contando-lhe tudo o que havia acontecido. Eu disse a ele que mesmo que as coisas não saíssem como esperávamos, pelo menos tentamos. E isso era algo que, apesar de tudo, podíamos ter orgulho de ter feito. Atualização 4. 2 semanas agonizantes se arrastaram até que nosso tio entrou em contato novamente, desta vez, trazendo boas notícias. Ele nos informou que, após muita deliberação, mamãe havia concordado em não conceder a Nancy ações com direito a voto na empresa. Em vez disso, ela iria transferir para Nancy ações preferenciais, o que garantiria a ela uma fonte de renda estável, mas sem controle sobre as operações da empresa. Foi um alívio imenso. Pelo menos no futuro próximo, a empresa estava segura da potencial má gestão de Nancy. Nosso tio poderia continuar administrando os negócios de forma eficaz, sem ameaça constante de interferência. E o mais importante para mim e para Damon, permanecemos sem contato com mamãe e Nancy. Essa foi a verdadeira vitória para nós. Toda essa situação foi incrivelmente estressante. Foi estranho ter que intervir em um assunto que tecnicamente não era nossa responsabilidade direta. Mas sentimos que tínhamos uma obrigação moral de agir, para proteger nosso tio, para honrar os desejos do nosso pai e para proteger o futuro da empresa. Editando para esclarecer algo importante. Para evitar mal-entendidos ou conclusões precipitadas, algumas pessoas, após lerem os relatos anteriores, presumiram que nosso pai não havia deixado nada para nós, seus outros filhos. Isso simplesmente não é verdade. Ele nos deixou sim, outros bens, separados e distintos das ações da empresa. Eu não mencionei esses bens anteriormente porque não considerei isso diretamente relevante para o conflito principal, que sempre girou em torno do sentimento de direito exagerado de Nancy e do comportamento permissivo da mamãe. Mas para esclarecer, sim, nós herdamos outras coisas. Papai não era completamente cego para os defeitos de Nancy. Como mencionei antes, ele certamente não estava no mesmo nível que minha mãe quando se tratava de favoritismo. Ele apenas tinha um ponto fraco por Nancy e uma tendência a mimá-la mais do que deveria. Prefiro não me prender aos aspectos negativos da personalidade dele. Quero lembrar-me dele com carinho. O ponto crucial é que não éramos financeiramente dependentes de mamãe ou Nancy. Nós tínhamos nossos próprios recursos, nossas próprias carreiras e nossas próprias vidas. Essa independência foi, acima de tudo, o que nos permitiu tomar uma posição firme e proteger aquilo que realmente importava.
Atualização 5. Então, aqui estamos, meses depois. A decisão de manter o corte total de contato permanece firmemente em vigor, e tem sido maravilhosamente tranquilo. Meu casamento está a apenas uma semana de distância, e os convites já foram enviados há muito tempo. Como era de se esperar, minha mãe e Nancy não foram incluídas na lista de convidados. Nossos parentes, aqueles com quem ainda mantemos contato, nos mantiveram informados sobre as consequências disso. Aparentemente, minha mãe e Nancy estão absolutamente furiosas. Elas descobriram sobre o casamento por meio do nosso tio, que claro, foi convidado. Desde então, elas têm se esforçado ativamente para sabotar o evento, entrando em contato com outros membros da família e tentando convencê-los a não comparecer. Elas espalharam mentiras e distorceram os fatos sobre mim, se pintando como as vítimas inocentes da situação. É patético, previsível e absolutamente nada surpreendente. É um exemplo clássico do comportamento manipulador e carente de atenção que sempre demonstraram. Elas não suportam a ideia de que eu esteja feliz, de que eu esteja seguindo em frente com minha vida sem elas. A relação que construí com Andrew é o completo oposto do ambiente em que cresci. Ele é amoroso, gentil, solidário e honesto. Ele me mostrou que o amor familiar não deve ser condicional. Lembra daqueles insultos cruéis e cortantes que Nancy costumava lançar contra mim? Ela dizia que eu acabaria sendo uma solteirona infeliz, desempregada e viciada em trabalho. Bem, agora o destino está rindo por último. Porque, como dizem, o jogo virou, e eu não sou nada daquilo. Sou feliz, realizada e estou prestes a me casar com o amor da minha vida. E Damon? Ele também está provando que todos aqueles que duvidaram dele estavam errados. Aqueles que zombaram de sua paixão pela literatura agora estão vendo que ele seguiu seu próprio caminho e está conquistando sucesso em seus próprios termos. A vida segue em frente, e por uma vez, ela finalmente está seguindo no caminho certo.